Aleluia, sempre um prazer e uma grande alegria poder servir na casa de Deus. Sempre uma grande alegria. Uma hora a gente está limpando o chão da igreja, uma hora a gente está lá lavando o banheiro, né, Gustavo? Uma hora a gente está na porta, uma hora a gente está no louvor, uma hora está carregando uma coisa para lá, uma coisa para cá, uma hora está aqui. O importante é servir. Estar com o coração disposto para estar na casa de Deus, servindo aos irmãos, naquilo que for preciso. Amém? Bom, eu não sei se vocês lembram, mas a gente começou 3, 4 semanas atrás, não me recordo agora, isso, para falar sobre comunhão. Nós estávamos falando sobre comunhão e a gente, não sei se você parou para pensar, parou para perceber isso, que comunhão, assim, só para a gente poder entrar no assunto, tá? Do tema de hoje. Não é um evento, tá? Não é apenas um evento, mas é como se fosse um estilo de vida. Quando nós trazemos isso para a nossa prática cristã, isso é como faz parte da vida cristã. Não tem como você se dizer cristão e não ter comunhão com ninguém, tá? Não condiz. É necessário ter comunhão, é uma prática. Isso a gente vai entender logo mais. E que hoje nós possamos ter essa direção, né, do Espírito Santo para poder entender verdadeiramente, de uma vez por todas, o que é que significa ter uma vida em comunhão de acordo com a palavra de Deus. Que a gente possa sair daqui hoje entendendo isso. Talvez se você tem algum relacionamento que precisa ser curado, que hoje seja curado em nome de Jesus. Se você tem alguma ferida, alguma marca que ainda não foi cicatrizada pelo Espírito Santo, que hoje você possa sair daqui com isso curado, em nome de Jesus. Bom, recapitulando o que nós vimos então, rapidamente aqui nas últimas 4 semanas. A primeira semana nós falamos acerca do valor da comunhão, estava lá em Salmo 133, falando que é bom, é agradável. Nós vimos também que unidade é diferente de uniformidade, nós podemos ser totalmente diferentes uns dos outros aqui, né? Mas estarmos unidos com o único propósito, que é levar a palavra de Deus, servir aos irmãos, estarmos aqui em comunidade. Amém? E onde há unidade, nós vimos que há bênção e vida também. Nós falamos sobre isso. Na segunda semana, nós falamos sobre a comunhão da mesa. Lembra? Que na mesa Jesus revela, Jesus responde, recompensa, restaura. Nós vimos também que Jesus aceita. Venha como está. Aceite a Ele e Ele vai transformar você. Nós vimos isso. Até foi dado um desafio para nós, para a gente poder priorizar a nossa mesa em família, tirando de lado o telemóvel, tirando de lado a televisão ou qualquer outra distração. É você priorizar aquele tempo de qualidade com aqueles que estão em sua volta. Falar da palavra de Deus, compartilhar testemunhos, enfim, priorizar a mesa. Nós vimos isso. Na terceira semana nós falamos também acerca de com quem nós não devemos ter comunhão. Você lembra? Estava lá em 1 Coríntios 5, tá? 2 João 1, 2 Tessalonicenses 3, lembra? Falamos também aqui dentro da igreja, aquele que diz ser irmão e persiste sem arrependimento, em pecado, vive em pecado, ele não pode estar na nossa mesa. Eu sei que é forte isso, é forte, mas assim, a palavra de Deus ela é bem clara acerca disso. Quem é que nós estamos trazendo para a nossa mesa? Quem é que nós estamos trazendo para o nosso convívio? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Você não pode ser contaminado com as coisas desse mundo. Pensa, onde você está, o Espírito Santo está dentro. Então, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso transformar as pessoas que estão à minha volta. E não o contrário. E hoje nós vemos uma inversão de valores, o mundo entrando dentro da igreja. Já percebeu isso? Nas ministrações que nós vemos na internet, alguns vídeos que nós acabamos por ver. Então a gente percebe que está tendo uma inversão de valores. Então não é você ser contaminado com o mundo ali fora, mas é você levar a luz e a palavra de Deus para aqueles que precisam. Nós falamos também na semana passada acerca da comunhão na igreja local. Nós vimos que Jesus edifica a igreja e edifica o seu corpo. Quem que é o corpo de Jesus? Nós, a igreja. Então tem aquele lema que o pastor até comentou e colocou aqui para nós, que muitas pessoas estão distorcendo isso, colocando assim, Jesus sim, mas a igreja não. Como assim? Jesus sim, a igreja faz parte. A cabeça não anda
fora do corpo ou o corpo separado da cabeça. Estamos juntos, estamos ligados a Ele. Jesus sim, a igreja sim. Não tem como você viver em comunhão com o corpo de Cristo só da sua casa ou afastado da igreja, não há. Aqui praticamos os mandamentos recíprocos, amando uns aos outros. Olha só, nós somos um corpo, buscamos a unidade no amor, escolhemos a mesa, a verdade e a igreja de Jesus. Cutuca o teu irmão aí do teu lado e fala assim, ó, nós somos um corpo. Nós buscamos a unidade no amor. Nós escolhemos a mesa, a verdade e a igreja de Jesus. Porque nós somos dele. E um dia ele vai voltar para nos levar. A gente vai morar no céu, aleluia. E se você não consegue viver em comunhão com o seu irmãozinho aqui na terra, como que vai ser na eternidade? Que você vai ter que olhar para a cara do teu irmãozinho todo dia lá. Já pensou? Já pensou como é que vai ser? Legal? Então assim, já vamos viver bem aqui, né? Vamos lá. O que eu quero trazer para nós hoje aqui é para a gente ver e entender um pouquinho o que é a comunhão na prática. Nós falamos muito acerca de comunhão nessas últimas 4 semanas. Mas e como que nós podemos praticar com os irmãos e com as pessoas lá fora, com as pessoas do nosso trabalho, essa verdadeira comunhão? Nós sabemos que a comunhão, um dos primeiros pontos, a comunhão ela nasce em Deus. Não sei se você sabe, mas a Trindade, Jesus Pai, Filho, Espírito Santo, é o nosso padrão eterno de comunhão. E isso está lá na palavra, nós podemos ver lá em João 17. Se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar, está lá em João 17, a partir do verso 21. João 17, 21 até o 23 diz assim, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste como igualmente me amaste. Outro texto aqui, está em 2 Coríntios 13, 14, está assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Aqui o apóstolo Paulo, ele deseja que a comunhão do Espírito Santo, que é Deus, esteja com a igreja. Falamos também sobre, nesse mesmo tema aqui, sobre a ceia. Um só pão, um só corpo. Está lá em 1 Coríntios 10, se você quiser ler também, só para a gente poder refletir. 1 Coríntios 10, a partir do verso 16, diz assim, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Lemos aqui 3 textos, nós podemos perceber o seguinte, que comunhão não é só uma estratégia de evangelização ou uma estratégia para nos mantermos ativos. Sim, pode ser usado como estratégia, mas vai além disso. A comunhão na vida do cristão, ela é a resposta ao Deus que é comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos, e o Espírito Santo está dentro de nós, logo nós estamos com Ele. Nós precisamos manter essa comunhão. Tá? Lá no livro de Atos também, tem 4 pilares muito importantes aqui para toda a igreja. Atos 2:42. Eu vou ler aqui na Almeida, na versão da Almeida, diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no repartir do pão e nas orações. De novo, Atos 2:42 na NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja de Atos aqui, nós podemos ver 4 pilares aqui importantes nesse texto que a gente acabou de ler. Eu acho fantástico isso, porque não sei se você já percebeu que da palavra de Deus, muitas vezes nós lemos um versículo ou um pequeno trecho, claro que nós devemos acompanhar o contexto todo, tá? Mas em um único versículo, quantos ensinamentos Deus nos dá através de uma única palavra? Quem dirá a Bíblia toda, quando nós lemos? Então assim, só para a gente pensar, porque às vezes nós ficamos satisfeitos em ler apenas um versículo, ou ler apenas um texto da Bíblia, ou ler apenas a mensagem do dia.
Mas quem dirá a palavra toda, então? Só para a gente entrar aqui um pouquinho, pensar um pouquinho. Primeiro que a gente vê nesse texto aqui, ó, doutrina, que é a palavra alinha. Koinonia, que é o próprio sentido da comunhão, que está ali, que é a participação ativa. Não é só amizade, é parceria para a vida. É você estar ali junto com o teu irmão, e daí, mano, o que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? E a gente tem vários exemplos aqui na igreja que a gente percebe isso, um ajudando o outro, às vezes liga, precisa, está em dificuldade, vai lá, busca, leva, traz, e daí, está precisando de alguma coisa, mano? E vai, isso é parceria para a vida. O partir do pão, a gente viu aqui também nesse texto, que é a mesa, nós já vimos isso semanas anteriores, que também nos faz lembrar o quê? Da nossa memória e a missão que nós temos aqui nessa terra. Orações, que é o fogo que sustenta os demais. É muito bom quando a gente está aqui orando junto, em comunidade, sabe? Quando nós estamos na célula, que nós fazemos os nossos pedidos de oração, os nossos agradecimentos, é muito bom, sabe? Nós precisamos de ter aquele nosso momento devocional, dia a dia, o nosso momento diário com Deus. Mas é maravilhoso quando nós estamos juntos, sabe? É como uma brasa incendiando a outra. Às vezes o irmãozinho chega na célula mais triste, abatido, e sai de lá um pouquinho mais feliz. Às vezes você entrou aqui hoje triste, eu tenho certeza que você vai sair daqui feliz hoje, porque só o fato de nós estarmos em igreja, em comunhão, conversar, glorificar Ele juntos, isso transforma o nosso coração, transforma a nossa mente. Eles perseveraram, a igreja de Atos, se dedicavam. A comunhão, ela se mantém por duas palavrinhas que a gente vai ver aqui, ó, ritmo e constância. Repita assim, ó, ritmo e constância. Muitas pessoas, eu já falei com algumas pessoas que não gostam ou não têm o hábito, a prática de manter comunhão com os demais. E às vezes, se você tem esse perfil, aqui vai a dica de 1 milhão aqui para você. É ritmo e constância. É você começar. É você começar a mandar uma mensagem para aquele teu irmão que você já não fala há muito tempo. Aquela pessoa que às vezes te ajudou lá no passado, ou que você ajudou ela e que por algum motivo você já não fala mais com ela. É você ligar para ela, falar, e daí, como é que você está? Sabe, falar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Às vezes, uma simples palavra do que Deus tem feito na sua vida vai transformar o coração de uma outra pessoa. Nós temos alguns testemunhos que as pessoas partilham na célula, né, André? Que isso edifica o nosso coração, isso transforma, vivifica. Às vezes você está ali, ó, precisando só ouvir aquilo que Deus fez na vida de alguém, porque às vezes nós estamos, as pessoas, né, nós ficamos tão cegos com as nossas próprias dificuldades, com os nossos próprios problemas, que nós acabamos esquecendo que o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Nós acabamos esquecendo, nós acabamos ficando cegos com os nossos problemas do dia a dia. E quando você ouve um testemunho de alguém, isso pode tirar essa cegueira na hora e você, é verdade, Deus é um Deus de maravilhas. Às vezes a pessoa só precisa ouvir um testemunho seu. Você tem testemunhado sobre as maravilhas que Deus tem feito na sua vida? Sobre as bênçãos, sobre as coisas que Deus tem trazido para você? Como Deus tem usado você aqui nessa terra? Você tem compartilhado isso com as pessoas? Então lá vai outra dica, não guarde isso para você. Abre a boca, fala para o mundo. Fala, olha, eu sou abençoado, Deus me trouxe aqui para essa terra. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estava com essa dificuldade, mas Deus proveu. Às vezes a pessoa só precisa de uma palavra, só uma palavra. Outras vezes a pessoa não precisa de palavras, às vezes é só ouvir, né? Às vezes a pessoa só precisa de alguém para desabafar, para estar ali, ó, um ombro amigo. E às vezes a gente esquece, mais uma vez, a gente acaba ficando cego com os nossos problemas, que acabamos esquecendo do irmãozinho que está do lado, ou do próprio familiar que está do lado. Ritmo e constância. Aqui, ó. Agora eu quero trazer para nós aqui 6 hábitos que nós podemos usar para cultivar essa comunhão, que a gente acabou de dizer e que nós vemos discutindo nas últimas semanas. 6 hábitos. O primeiro hábito, reunião intencional, que está lá em Hebreus 10, do 24 ao 25. Se você quiser ir abrindo aí, ó, Hebreus 10, 24, 25. É quando você fala realmente, olha, eu vou me reunir com os meus irmãos para louvar a Deus. Eu vou me reunir com os meus irmãos para adorar, para orar, para contar testemunhas. É aquela reunião intencional. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, ó, na igreja, é intencional.
Está marcado esse compromisso lá na minha agenda lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Culto, domingo, de manhã, a partir das 10. É intencional. Diz assim, ó, Hebreus 10, 24 e 25, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima-se o dia. Qual dia? O dia da vinda de Cristo. Aí você pode falar assim: ah, mas está demorando muito, será que ele vem mesmo? Amados, tudo que está na Bíblia ali, ou já se cumpriu, ou vai se cumprir, tudo. E uma das coisas que o cristão tem que estar mais animado e mais feliz é que Jesus vai voltar. Isso deve ser um motivo de alegria tremenda para todos nós, sabe? E o estar juntos aqui é para a gente celebrar essa vitória, celebrar que um dia ele vai vir para buscar a igreja dele, que nós somos salvos, nós temos que falar isso para o mundo, não podemos ficar calados. Isso é manter a comunhão de acordo com a palavra de Deus, estar junto, falar a palavra, engrandecer o nome dele, louvar, isso é comunhão. Priorize o estar junto, sabe? Quando nós caímos no engano, e eu posso dizer isso com propriedade, porque eu já caí nesse engano no passado, de você achar que você não precisa de ninguém. Eu posso todas as coisas. Grande engano. E muitas pessoas caem nesse engano, de você achar que você não precisa dos irmãos, de que você não precisa estar no culto, de que você não precisa estar na célula, de que você pode viver sozinho, isolado. Isso é um engano. Isso é um engano. Nós não podemos viver fora do corpo. Fora do corpo nós estamos mortos, secos. O que a gente pode fazer então para poder mudar esse cenário? Nós acabamos de ver aqui, o primeiro exemplo é uma reunião intencional, sabe? É um compromisso semanal fixo, celebração, pequeno grupo que são as nossas células, enfatizar a importância de estar junto, é você estar ali, ó, toda semana animado, né? Falar, ó, dia do culto, hoje eu vou para o culto. Estar junto, celebrar, engrandecer o nome dele, é para ele, gente. Segundo hábito, palavra partilhada. Está lá em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16, ó, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Sabe, ó, habite ricamente em vós a palavra, ensinando-se, aconselhando-se. É nós estarmos juntos, falando sobre a palavra de Deus, sabe? É tão bom quando às vezes você vai almoçar na casa do teu irmão, ou quando alguém vem na sua casa e você começa a partilhar da palavra, sabe? Simplesmente você falar sobre algo que Deus tem falado com você naquela semana, ou naquele dia, ou naquele mês. Só falar, partilhar a palavra de uma forma intencional, sabe? Como que nós podemos praticar isso? Fazendo leitura comunitária, igual nós fazemos aqui. Ou até mesmo aquele plano bíblico. Quem que começou no começo do ano junto com toda a igreja o plano bíblico e começou a leitura? E como é que tá? Tá andando? Sabe, é isso, é leitura comunitária. Todo mundo tá ali, ó, acompanhando todos os dias a mesma leitura, cada um na sua casa, ok? E quando a gente se juntar, rapaz, olha, ontem eu li, você leu o texto ontem? Então, menino falou comigo de tal maneira, que a pessoa já falou de um outro jeito, e a gente debate ali, conversa. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Esse ano muitos começaram a leitura. Espero que todos que começaram estejam ali, para poder chegar no final ali e completar esse ciclo. Vai ser maravilhoso. Terceiro hábito: mesa e hospitalidade. Nós falamos bastante sobre isso também, né? Lá em Romanos 12:13, ó. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Lá em 1 Pedro 4:9 também, outro texto, ó. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação.
Ih, lá vem aquele irmão na minha casa de novo. Ixi. Tira o tapete. As crianças vão sujar meu tapete. Putz, logo agora que eu comprei um sofá. Putz. Puxa vida. Aí eu pergunto para você, o que é mais importante? Você ganhar uma alma para Cristo ou o seu tapete, que você comprou no IKEA em 10 vezes? O que é mais importante? O seu sofá novo ou você ganhar uma alma para Cristo? Às vezes aquele teu colega de trabalho que está precisando, que você sabe que ele precisa, que ele não conhece a palavra de Deus. O que é mais importante? A vida dele para Cristo ou os bens materiais? Sabe, é uma inversão de valores que muitas vezes nós fazemos. Ah, não vou dar carona pro meu irmão não, porque vai sujar meu carro novo. Sabe, quando você pede alguma coisa para Deus, Deus pode até te dar, se estiver alinhado com a vontade dele. Ele vai te dar, se estiver alinhado. Só que saiba você, meu querido, que tudo aquilo que Deus deu para você pode se transformar em bênção para outras vidas. Não só para você, sabe? Então assim, nós devemos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir com as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós somos, eu não consigo ver outra palavra, mas tão mesquinhos com as coisas que Deus deu para nós, sabe? Você tem que pensar assim, ó. É uma coisa que eu penso muito. Nós estamos aqui nesse mundo só de passagem. Um dia isso tudo aqui vai acabar. E a gente não vai levar nada daqui. Não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar o nosso trabalho, nada. Nós não vamos levar nada. Mas as obras que nós fizermos aqui, as pessoas que nós ganharmos para Ele, isso nós vamos levar. Vamos levar tudo junto, tudo agarrado aqui no calcanhar. Aqui, ó. Quando subir, vai subir tudo junto. Isso sim. E quando a gente chegar lá em cima, lá, ó, tiver cara a cara, essa semana nós falamos isso na célula. Teve até foi um tema do nosso quebra-gelo. Se você tivesse 90 segundos cara a cara com Jesus hoje, o que você falaria para Ele? Qual que seria a tua reação? Alguns falaram que chorariam, outros pediriam perdão, outros se arrependeriam de algumas coisas e por aí vai. O que você falaria para Cristo hoje, aqui, ó? Se Ele estivesse aqui na tua frente, aqui, ó, falava, filho, eu tô aqui. Primeiro eu ia dar um abraço nele, bem apertado. O que você faria? Agora você imagina você partindo dessa terra e chegando lá no grande dia, Ele falar, e daí, filho? Cadê aquelas almas lá que eu pedi? Não, ia sujar meu sofá, Senhor, daí eu não... Não foi não, Senhor, porque se eu tivesse dado carona ia sujar meu carro, estava chovendo, o carro era novo, tinha acabado de lavar. Parece tão óbvio, né? Parece tão... Mas assim, nós agimos assim. O ser humano age assim. Nós não devemos, nós não podemos deixar que esse sentimento da nossa própria alma tome o controle das nossas vidas. Estamos fazendo os 7 passos, né, nas células também. Acredito que a maioria das células estão fazendo, começaram. E tem um tema que fala justamente sobre isso, sobre você não deixar que o seu ego, que a sua vontade tome controle da sua vida. É você deixar o seu ego de lado e falar, Cristo, toma conta, vai. Toma conta, Pai. O que Cristo faria nessa situação? O que eu preciso fazer para estar mais parecido com Ele? Será que hoje, se as pessoas lá do mundo olhar para você, hoje, elas vão ver um padrão do mundo ou vão ver que você é diferente? Opa, não, essa pessoa aqui é diferente, ela se parece com Cristo. O que as pessoas falariam sobre você? Sobre mim? Isso vale para mim também, tá, gente? Para todos nós. Mesa e hospitalidade, você receber bem as pessoas, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, eu não sei, é como se um alvo fosse colocado nas suas costas, ali, tem um alvo, o mundo está mirando em você ali, ó. Opa, aquele ali é crente. Aí você recebe mal a pessoa na tua casa. Rapaz, o cara lá fala que é crente, mas pensa num cara mal educado. Você tem um alvo nas suas costas, assim, um alvo. Agora você é propriedade dele. Você é propriedade de Cristo, sabe? Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver algo diferente. Você tem que ser diferente do padrão do mundo. Você tem que amar as pessoas como Cristo amou a igreja. Você tem que amar.
E eu não estou falando o amor assim, sabe, na forma de novela. Não, aquele amor de você suportar o teu irmão, aquele de você estar ajudando, aquele de você estar junto nas horas que ele precisa. Você ri quando ele está rindo, você chorar quando ele precisa chorar também. Está junto, ombro amigo. É isso. Mesa e hospitalidade. Outro ponto aqui, outro hábito que nós podemos ter para poder seguir com a comunhão de acordo com a palavra de Deus. Confissão e perdão. Tiago 5,16, diz assim, Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração, ela transforma, gente. A oração, ela muda a pessoa. A oração não é alimento, tá, Paulo? Igual a música lá. Não, mas ela transforma. Outro texto, Colossenses 3,16. Colossenses 3,13, desculpa. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí? Tem perdoado, irmãozinho? Sabe, quando aquela pessoa te fecha no trânsito ou passa na sua frente, e daí? Perdoa. Perdoa. É assim que a gente mostra que nós somos diferentes do padrão do mundo. Se você agir igual, xingando, blasfemando, tratando mal, que diferença você está fazendo aqui? Como que você vai ser diferente se você age com o mesmo padrão do mundo? Eu sei que não é fácil muitas vezes dá vontade mesmo de pegar. Mas o que Jesus faria? O que Jesus faria? Outro texto aqui, esse é o texto um pouquinho mais comprido, que eu quero ler aqui, um pouquinho mais longo, Mateus 18. Mateus 18, do 15 ao 17. Mateus 18, do 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Mateus 18, do 15 ao 17. Eu sei que nós já lemos esse texto aqui ao longo dessas semanas. Mas eu achei importante trazer nesse ponto aqui, porque é um hábito que nós devemos ter de confessar e perdoar. Isso faz parte da vida do cristão. Não faz parte da vida do cristão viver na prática do pecado, mas você, quando errar, que é uma coisa que acontece com todos nós, infelizmente, quando você errar, você admitir o teu erro e pedir perdão. E perdoar também. Porque da mesma maneira que nós gostamos de ser perdoados, nós também devemos perdoar. Passos de Mateus que ele fala aqui, primeiro em particular, depois com testemunha, se não resolver. Se não resolver, leva para a igreja. Uma frase prática para a gente pensar um pouquinho sobre esse texto, fale com a pessoa, não sobre a pessoa. Porque quando você começa a falar da pessoa por aí, seja lá quem for, isso torna algo muito maior, e é terrível isso. Se você tem algo para tratar com uma pessoa, vai direto a ela, trate, aí mano, olha, isso aqui não saiu legal, não gostei. Conversa. Nós somos uma família. Uma família. Como é que é na sua casa? Como que era você com os seus irmãos quando você era criança, ou com os seus primos? Não tinha os probleminhas ali de um pegar a bola do outro, não quebrar o brinquedo do outro? Não rolava essas coisas com vocês? É só na minha casa que tinha isso daí. Isso é família. E nós crescemos e continuamos sendo família. Nós crescemos, nós estamos agora na vida adulta, mas isso não quer dizer que nós não vamos errar, gente. Errar faz parte da nossa vida. Só que a diferença é como que você reage ao erro dos outros e como que você reage quando você pisa no tomate. Quando você erra. É isso que vai fazer a diferença. Tem aqui um exercício sobre 3 perguntinhas que nós deveríamos sempre fazer antes de conversar com alguém que errou, quando for pedir perdão. Olha só, primeiro passo, orei. Antes de falar com a pessoa, será que eu orei? Já pedi direção para Deus? Segundo, eu quero restaurar ou eu quero punir? Porque se você já estiver indo com o seu coraçãozinho
querendo vingança, já nem vá. Não é para punir, é para restaurar. Terceira pergunta que nós devemos fazer: eu estou disposto a perdoar? Será que eu quero mesmo perdoar? E olha, o querer perdoar é você ter a disposição no seu coração de pedir perdão ou de perdoar. É você, não que aquilo vá fazer um efeito imediato na sua vida. Às vezes não. Às vezes você perdoa e faz igual aquela piada: não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Mas libera o perdão. E com o tempo e com a prática, isso vai tornar mais fácil para você. Nós precisamos perdoar. Orei: eu quero restaurar ou não punir? Estou disposto a perdoar? Essas 3 perguntinhas acho que tinha que estar sempre aqui, ó, junto ali na carteira ali, ó, para a gente poder nunca esquecer. 5º hábito: serviço e dons. Servir e usar os seus dons. Qual o dom que você tem? O que você pode fazer para servir a sua comunidade local? Ó, 1 Pedro 4,10, são 2 textos que eu quero ler aqui, ó. 1 Pedro 4,10 e 1 Coríntios 12. 1 Pedro 4,10 diz assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É você administrar da melhor maneira possível aquilo que Deus deu no seu coração. Ah, Juliana, mas Deus não me deu nada. Engano. Todos nós podemos servir, todos nós temos algo para colaborar e para ser usado na casa de Deus. 1 Coríntios 12, do 27 ao 31, diz assim, ó: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Sabe, ó, cada um de nós devemos servir conforme o dom que recebeu, ou os dons. Sabe, você lembra a parábola dos 10 talentos? Quando nós não servimos com os dons e talentos que nós recebemos dele, é como se nós pegássemos os nossos talentos lá da parábola e enterrássemos no chão. Ah, mas eu não sei servir, eu não levo jeito para essa coisa. Comece pelas coisas que você tem mais facilidade. É um ponto de partida. Comece pelaquilo que você mais gosta de fazer, mas não pare por aí, porque nós não devemos fazer só aquilo que nós gostamos de fazer. Servir, muitas vezes, pode ser que você vai fazer coisas que você não gosta, ou que você não é tão bom quanto o outro irmão que faz um pouco melhor do que você. Mas o fato de nós estarmos servindo em comunidade, isso traz à tona a comunhão. Sirva. Esteja junto. Não se limite apenas às coisas que você gosta de fazer. Aprenda coisa nova, desafia você mesmo. O que é que eu posso fazer que vai ajudar a minha comunidade local, ajudar a minha igreja local, ajudar os meus vizinhos? Estamos falando aqui de comunhão mesmo, de acordo com a palavra de Deus. Sair da nossa zona de conforto. É você sair da zona de conforto para você poder crescer, para você poder evoluir. Olha, eu vejo coisas hoje que eu faço que eu não imaginava que eu poderia fazer um dia. Mas é aquela questão de você poder se desafiar, você colocar, não, pera lá, vamos ver como é que é. E vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. Prática, é isso. Nós falamos há pouco, né? Constância, nós precisamos. Teste os seus dons, sabe? É você, por exemplo, aqui na igreja, nós temos várias coisas para fazer. Várias coisas para servir. Teste os seus dons. Peça, o que eu posso fazer para ajudar? Esteja junto, participe.
Sexto hábito que nós podemos ver: generosidade e partilha. A Amélia falou muito bem hoje sobre isso no começo do culto. Generosidade, partilha. Está lá em Atos 2:44, diz assim, Atos 2, do 44 ao 45. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ah, mas então é para eu vender tudo e compartilhar com os irmãos? Não, gente, não é isso. Não é para você vender todas as suas coisas, a não ser que Deus tenha falado isso para você, ok? Que fique claro. Porque às vezes Deus pode falar isso com alguém. Mas não é isso, não é para a gente sair vendendo as nossas coisas. Não, mas é você estar junto, é você participar. Mano, o que você precisa? É você ver a dificuldade do outro e estar ali pronto para suportar. É isso que a palavra nos diz. 2 Coríntios 8:9 também. 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E que riqueza é essa que ele está falando aqui? A vida eterna. É essa a riqueza. A generosidade, ela alivia a necessidade e rompe a idolatria. Idolatria, sim. Quando você não quer sujar o teu sofá porque ele é novo, isso é idolatria, sabia? Quando você não quer se submeter porque vai estragar algo material, isso pode ser sim um tipo de idolatria, porque nós pensamos em idolatria somente sobre os santos que nós vemos por aí, né, as imagens. Sim, a idolatria, sim, isso também. Mas quando você deixa de ajudar um irmãozinho, quando você deixa de cumprir a vontade de Deus por causa de um bem material, isso também é idolatria. Forte, né? Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a mudar o meu coração. Você fala, opa, pera lá. Não posso ser idólatra. Não posso. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus, então é a vontade de Deus que importa. Nós temos aqui na igreja a nossa cesta de alimentos, sabe? Todo mês nós precisamos lembrar os irmãos, ficar lembrando, olha, tem a cesta de alimentos. Gente, isso não deveria ter que ser lembrado. Todos nós, sabendo que somos cristãos e sabemos que temos uma cesta de alimento na igreja e temos capacidade e temos a disponibilidade de ajudar, já deveria estar no nosso coração isso automaticamente. Não precisaria do pastor vir aqui em cima e falar, gente, traga um alimento para a cesta de alimentos. Não precisaria. Não precisaria da gente ter que ficar na célula lembrando, olha, cesta de alimentos. Isso já tinha que ser algo automático. Opa, pera lá, tem que levar para a igreja isso aqui, porque eu posso estar ajudando alguma família que precisa. Eu sei que é difícil, mas às vezes a gente precisa de levar um chacoalhão, assim como eu precisei levar uma chacoalhada na minha vida para poder entender algumas coisas, sabe? Novamente, às vezes a gente fica tão cego com os nossos problemas, com as coisas do dia a dia, que nós acabamos esquecendo do irmãozinho do lado. Generosidade alivia a necessidade e rompe a idolatria, sabe? E ainda voltando sobre a cesta, a gente sabe que isso tem sido bênção na vida de muitas pessoas, sabe? Muitas vezes você não sabe o bem que você está fazendo para outras pessoas, que às vezes para você pode não ser tão grande, mas para outra pessoa está fazendo uma diferença enorme, sabe? E quais são as barreiras comuns e os antídotos que nós podemos ter aqui para poder viver uma vida de comunhão? Uma primeira barreira, isolamento digital. Sabe aquela pessoa que só fica no telemóvel? Mesa sem ecrã, mesa sem telemóvel, mesa sem nada, só você e as pessoas que estão ali, Sabe, você poder fazer uma visita por semana, um telefonema, um encorajamento. Sabe aquela pessoa que você não fala já há muito tempo, aquele seu colega de trabalho que você já sentiu vontade de falar com ele, de falar sobre Cristo para ele, aquele seu familiar que às vezes te machucou no passado, que você já não tem falado mais com ele, sabe, um telefonema, uma mensagem, é isso.
Deixa o isolamento digital. Às vezes, sim, eu trabalho com TI, eu trabalho com informática, eu sei que a tecnologia ela pode ajudar muito, e ajuda sim, ajuda muito a nossa vida cotidiana, porque você tem que transformar aquilo em algo bom e não deixar que aquilo transforme você. Sabe, quantas horas você passa no telemóvel por dia? Eu passo, sei lá, mais de 8 horas, porque eu trabalho com isso. O dia todo. Mas assim, mas fazendo o quê? Qual que é o foco? Com que você está gastando o seu tempo naquilo? Outra barreira, agenda lotada, não tenho tempo. Não dá, não posso. Tenho que trabalhar. Pô, irmão, você trabalha de domingo a domingo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para as pessoas, sabe? É priorizar a comunhão. É você bloquear no calendário. Opa, aqui ó, eu vou estar com os irmãos. E eu falo isso porque eu também já tive minha agenda lotada por muitos anos, tá? Eu nem Natal e Ano Novo eu passava com a minha família porque eu estava sempre trabalhando. Foi uma época muito difícil. Eu não tinha tempo para a família, não tinha tempo para Deus. Nosso casamento quase acabou. Teve uma época por causa disso. Por causa da minha agenda estar sempre lotada. Estava sempre trabalhando. Domingo a domingo. Estava de plantão. Ganhei muito dinheiro naquela época. E cadê o dinheiro? A única coisa que aconteceu mesmo foi eu perder tempo na igreja e perder tempo com a minha família. Uma coisa que o pastor Danilo sempre fala, é muito bom a gente aprender com o erro dos outros, daí não errar. No meu caso, eu aprendi com o meu erro. Qual que é o antídoto para isso? Priorize a comunhão. Esteja junto com a família, esteja junto com os irmãos. Priorize. Outro ponto aqui, ó, outra barreira. Conflitos não resolvidos. Sabe, é muito terrível quando você tem algo te incomodando, alguma ferida que você tem dentro de você que não está resolvida. Isso, infelizmente, tem pessoas que levam isso por anos para perdoar, anos para resolver, e tem pessoas até que morrem e não resolvem esses conflitos. É terrível, porque isso te corrói por dentro. Sabe, esses conflitos não resolvidos, seja com um parente, ou seja com um irmão, quem quer que seja, isso precisa ser resolvido, você precisa perdoar. Não dá para viver uma vida de amargura, você nunca vai ser completo em Cristo se você não perdoar. Como que nós vamos dizer, eu sou de Cristo, mas não, essa aqui eu não perdoo porque não quero. Não dá. Qual que é o antídoto? A gente acabou de ler ali em Mateus 18 e Colossenses 3,13. Perdoar e vestir-se de mansidão. Sabe, não é você ir com as pedras na mão para pedir perdão, para perdoar. É você ir disposto a perdoar. Não para julgar. Simplesmente para resolver o conflito. Outra barreira. Vergonha, medo. Eu não. Eu morro de vergonha. Já viu essa frase? Já as pessoas falando isso? Eu não, Deus, você está doido. Gente, não dá para ter vergonha de dizer que você é cristão. Não dá para ter vergonha de falar que Ele salvou a tua vida, que Ele mudou a tua família, que Ele mudou a tua vida, que você vai herdar a vida eterna. Por que você vai ter vergonha de uma coisa tão boa dessa? Sabe? Não dá. A partir do momento que você aceita Cristo e que você pertence a Ele, você deve contar para o mundo que, opa, agora eu sou nova criatura, está aqui, ó, não tem que ter vergonha. Lá em Tiago 5,16, ó, confissão com segurança e maturidade. Nós lemos ali há pouco também. Não pode ter vergonha, não pode ter vergonha de pedir perdão. Se você errou, querido, peça perdão. Assim, às vezes, eu sei que para algumas pessoas isso tende a ser um pouco mais difícil. Para algumas é mais fácil, né? Para algumas é um pouco mais fácil. Por exemplo, lá em casa eu sou um pouco mais recatado, eu sou um pouco mais fechado. A minha esposa não, né? Vocês já conhecem ela, né? Ela já chega chegando. Então, para algumas pessoas é mais fácil, né, amor? Ela tá ali. Para algumas acaba sendo um pouco mais difícil. Mas é a
prática que vai fazer com que a gente possa superar essas barreiras. E quando você der o primeiro passo e pedir perdão, você vai perceber que um mar de possibilidades, o céu vai se abrir para você. E eu posso falar isso com propriedade, porque isso já aconteceu comigo também. Você pedir perdão por coisas que te machucaram. Sabe, uma brasa na fogueira, ela sozinha, ela esfria, né? A gente já falou, isso aqui parece que até uma frase já batida, né? Mas faz muita... tem uma grande verdade nisso, que uma brasa longe da fogueira, ela apaga, esfria, mas junto ela mantém o calor. Isso é uma verdade para nós. E quais são os sinais de saúde de um cristão que realmente vive em comunhão com os demais? É aquela alegria simples. Por que você está feliz? Porque eu estou feliz, estou feliz. Simplesmente pelo fato de você estar junto. Você é feliz. Você gera generosidade espontânea, você tem crescimento. O fruto no Espírito, ele é evidente na sua vida, porque você perdoa fácil, você tolera facilmente, você está junto com os demais. Sabe, isso é um sinal de saúde na vida do cristão. Está lá, deixa eu pegar aqui o texto, Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, é você exercitar isso todos os dias. Que a gente possa exercitar isso todos os dias com a nossa família, com os nossos irmãos. Aleluia. Aleluia. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar aqui então. Como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Se você... Posso dar aqui para nós, na verdade, né? Um passo a passo de como que nós podemos aplicar. Por exemplo, em 3 semanas, o que a gente pode fazer? Na primeira semana, palavra e mesa, que nós já falamos. Sabe? Você manter ali as suas refeições sem nenhum ecrã à volta da mesa. Mas o meu menino não fica quieto se não der um telemóvel para ele. Pô, irmão. Aí não, né? Conversar é bom, converse. Sabe, mantém. Daí, como é que foi a escola? Agora é férias, né? Mas como é que foi seu dia? Conversar, sem telemóvel, sem televisão ligada. Sabe, vamos praticar isso. Envie mensagem de encorajamento para pessoas que você conhece. Não vale o versículo do dia, tá? Da Bíblia digital. Isso aí não. Reconciliação e serviço. Pratique Mateus 18 com alguém, se for necessário. Tem alguém que você precisa conversar para perdoar ou para dizer alguma coisa? Pratique. Vai lá, converse com o irmão. Não resolveu? Chama outro irmãozinho. Vai lá, conversa, mano. Não é por aqui. Sabe aquele ditado que diz aí, que eu acho que faz muito sentido? Conversando a gente se entende? É verdade. Conversa. Coloque na mesa. Não com o coração disposto a julgar, mas com o coração disposto a perdoar. Lembrando. Se você ainda não serve na igreja local, sirva. Faça alguma coisa. Sabe, a igreja é local de crescimento também. Aqui, nós amadurecemos juntos. Nós estamos aqui, para servir uns aos outros e para poder levar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Simples assim. É muito bom, é ótimo. Sabe, quando você serve na igreja local, e isso não só pelo fato de você ajudar as pessoas em volta, faz bem para você. Você se sente bem no final. Hospitalidade, e missão. Receba alguém novo na sua casa, na sua mesa. Participe ativamente de uma célula. Não deixe de participar das células. Sabe? Convide aquela pessoa que faz muito tempo que você não conversa. Conversa com ela, volta a falar com ela. Vai ser bom. Sua vida será transformada e o nome de Jesus vai ser exaltado. Você não será mais o mesmo. Amém? Eu queria que você colocasse de pé, para a gente poder orar. Pensar um pouquinho acerca do que a gente falou nessas últimas semanas. Eu espero que essas palavras, que essa série de mensagens tenha falado com você. E que nós possamos ser transformados a partir de agora.
que a nossa vida seja transformada, que nós possamos viver em comunhão de acordo com a palavra de Deus. Que Jesus, ele seja exaltado através da minha vida, através da sua vida, através dos nossos atos. Pega na mão do irmão que está do seu lado aí, vamos orar, vamos fazer essa chama se acender, amém? Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Pai, pelo entendimento que o Senhor tem colocado aos nossos corações, Senhor Jesus, sobre a importância de servir, sobre a importância de estar em comunidade, ó Pai, de acordo com a Tua palavra. Que os nossos corações, ó Pai, sejam transformados, Pai. Que naquele lugar, ó Pai, onde a falta de perdão, ó Pai, que o Senhor possa entrar, ó Pai, e nos encorajar, ó Pai, a fazer aquilo de acordo com a Tua palavra. Queremos, ó Pai, queremos ter um coração, ó Pai, aberto, preparado, ó Pai, por Ti. Um coração aberto e pronto a perdoar, ó Pai. Um coração manso e humilde, assim como o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma conta das nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente mostrar para as pessoas lá fora, Pai, que nós somos Teus filhos, que nós possamos ser o sal da terra, servindo uns aos outros de acordo com a Tua palavra, Pai. Em nome